E aí galera, tudo bacana? Aqui é o professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico e a gente veio resolver uma bateria de exercícios do IADES, né? Uma bateria de questões aí dessa banca. Então bora lá para as nossas primeiras questões, vem comigo. Então aqui, né, nossa primeira questão. Considere as proposições. Então você tem duas proposições, a proposição P, Paulo é mineiro, e a proposição Q, Pedro é rico, tudo bem? Assinale a alternativa que indica a melhor tradução em linguagem correta para a proposição tio P e Q. O que seria esse tio aqui? Lembra que esse tio, ele representa negação, né? Então, vou colocar bem aqui, ó, negação, tá? Então, você vai negar a proposição P, ó. A proposição P, olha aqui comigo, Paulo é mineiro. O que seria a negação disso? Paulo não é mineiro. Então, bora aqui nas alternativas e ver o que tem Paulo não é mineiro. Não pode ser a primeira, não pode ser a segunda, a terceira. Opa, tem a letra D, Paulo não é mineiro. E aqui, Paulo não é mineiro também. Então entre duas alternativas aí, tá? Então, bora para o nosso conectivo agora aqui, ó. Esse conectivo aqui seria o ezinho, né? Que é uma conjunção. Então, Paulo não é mineiro e... Opa, já achei a minha resposta bem aqui, né? Letra E. E a segunda ele só repetiu, tudo bem? Então, eu já sei que seria Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Ele só queria que você passasse para essa linguagem aí. Perfeito? Então, bora lá para a nossa segunda questão. Qual a negação da proposição? Então, aqui você tem uma proposição composta. Engenheiros gostam de biológicas e médicos gostam de exatas. Tudo bem? Beleza. Primeira coisa que você vai fazer em uma proposição composta. Lembra lá que você tem uma tabela, né? Você vai trocar o conectivo. Então, repara que eu tenho um E. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar o E pelo OU aqui. Bora nas nossas alternativas e ver qual tem um OU. Pode ser a letra A. Letra B não pode ser. Letra C pode ser. D e essa aqui também não pode ser. Tranquilo? Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou negar as duas proposições simples. Eu vou negar a primeira e vou negar a segunda proposição, tá? Então, a primeira proposição seria o quê? Engenheiros gostam de biológicas. Qual é a negação de engenheiros gostam de biológicas? Engenheiros não gostam de biológicas. Então, pode escrever bem aqui, ó. Engenheiros não gostam de biológicas, né? Médicos gostam de exatas, você vai negar também. Então, aqui vai ficar médicos não gostam de exatas. Então, não gostam. Então, a negação aí seria engenheiros não gostam de biológicas ou médicos não gostam de exatas. Tem essa alternativa aí? Engenheiros não gostam de biológicas ou médicos não gostam de exatas. Então, seria a letra A aqui pra gente. Tá certo? Tranquilo. Bora para a nossa próxima questão. Terceira questão. Considerando os principais símbolos dos conectivos utilizados na lógica matemática, assinale a alternativa cujo valor lógico é verdadeiro. Então, aqui a gente teria que lembrar quais são os conectivos que a gente tem, né? E quais são verdadeiros e falsos aí. Então, perceba que aqui na primeira você tem um ezinho. Quando é que o E é verdadeiro? O E é verdadeiro se todas forem verdadeiras. Então, bora aqui na primeira. A neve é branca. A neve é branca, é verdadeira? Sim, é verdadeira. 2 é maior do que 5. 2 é maior do que 5? Falso. Deu tudo verdadeiro aí? Não. Então, essa proposição aqui seria falsa por conta do conectivo que você tem aqui. Tá ok? Bora aqui na segunda. Bora identificar o conectivo. O conectivo que eu tenho é esse V. Esse V seria um OU, tá? Quando é que o OU é verdadeiro, que é uma disjunção inclusiva? Quando pelo menos uma for verdadeira, tá ok? Então, se você vê uma verdadeira, já sabe que o resultado vai ser verdadeiro. Bora aqui comigo. Brasília é a capital do Brasil. É verdade isso? Sim, é verdade. 10 é menor do que 8. É verdade isso? Não, isso é falso. Tem algum verdadeiro? Tem. Então, o resultado eu já sei que é verdadeiro. Então, pronto. A minha resposta seria a letra B de bola aqui. Tudo bem? Então, como a gente está estudando, bora ver as outras alternativas, tá? Para que a gente possa varrer as possibilidades aqui. Brasília
está no Distrito Federal. Verdade. 100 é maior do que 1000. Falso. Olha só o que você tem bem aqui. Você tem essa seta que seria uma condicional, né? Que é o se, então. Na condicional, você lembra daquela frase famosa que é Vera Fischer, né? Deu Vera Fischer aqui? Sim. Então, o resultado vai ser falso, tá? Você vai identificar sempre o conectivo. Olha a letra D aqui. Você tem uma seta apontando para ambos os lados, que seria o se, somente se. Então, aí você tem uma bicondicional. Quando é que uma bicondicional ela é verdadeira? Quando as proposições têm o mesmo valor lógico. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Se forem iguais, vai dar verdadeiro, tá ok? Goiânia está no Distrito Federal. Verdadeiro ou falso? Falso. 4 é menor do que 12. Verdadeiro. As duas são iguais? Não. Então, o resultado vai dar falso. Tá claro isso aí? Ok? São Paulo é a capital do Brasil. Falso. Como é um E, eu nem preciso analisar o segundo. Eu já sei que esse resultado aqui vai ser falso. Tá claro isso? Ou 0 é menor do que 1, verdadeiro. Então, de fato, é a nossa letra B de bola. Tá ok? Tranquilo. Bora lá para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte aqui para a gente. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Então, mais uma questão de negação aí, né? Bora identificar o conectivo. Repara que você tem o se aqui, ele colocou uma vírgula. É como se fosse o se, então, que é a minha condicional, tá? Então, olha lá. Quando você tem um E, você troca pelo OU. Quando você tem um OU, você troca pelo E. Tá ok isso? E você nega as proposições, nega tanto a primeira quanto a segunda. Quando tiver uma condicional, que é uma seta, aí você vai lembrar do mané. Professor, por que mané? Você mantém a primeira proposição e você nega a segunda. Então, no lugar do se, então, vai virar um ezinho, tudo bem? Mané, mantém e nega, tá claro? Então, bora lá aqui para nossas alternativas. Eu já sei que tem que ter um E aqui, né? Pode ser essa, pode ser essa daqui também. Pronto, eu já estou entre duas alternativas, pode ser o A ou a D. Eu vou manter a primeira, o suspeito está na cena do crime, ela vai continuar exatamente igual, e você vai negar, a vítima foi assassinada, a negação seria a vítima não foi assassinada. E repara que é exatamente isso que você tem aqui na letra A, tá claro? Perfeito. Bora cair para a nossa próxima questão, uma questão parecida com a que a gente fez há pouco, né? Considerando os símbolos representativos dos conectivos, a alternativa que apresenta a proposição verdadeira, tudo bem? Em algumas questões ele pede a falsa, então tome cuidado com isso daí. Então, primeiro passo, você sempre vai identificar o conectivo, vai ver quando ele é verdadeiro e quando ele é falso. Então, você analisa o que está antes e o que está depois. Perceba que na letra A você tem um OU. O OU, ele é verdadeiro se tiver um verdadeiro. Viu um verdadeiro, não interessa o resto, meu amigo. Você já sabe que o resultado vai dar verdadeiro. Bora aqui, ó. 2 mais 5 é igual a 10. Isso é falso. 5 vezes 8 é igual a 32. Isso é falso. Tem algum verdadeiro? Não, não tem verdadeiro. Então, o resultado vai dar falso. Tranquilo. 2 mais 5 é igual a 10. Isso daqui é o quê? Falso. Olha o que você tem bem aqui. Você tem um E. O E ele só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Eu já sei que o primeiro é falso, então automaticamente o meu resultado vai ser falso, independente do que tenha no segundo, como nós vimos na questão anterior, também vai ser falso isso. 3 mais 10 é igual a 15. Falso. E você tem uma conjunção aqui. Então, você já sabe que o resultado vai ser falso, tá? Apesar desse segundo aqui ser verdadeiro. O OU é verdadeiro se tiver algum verdadeiro. Olha aqui, ó. 3 mais 10 igual a 15, falso. 4 vezes 10 igual a 40, verdadeiro. Opa, tem algum verdadeiro aqui? Tem, então o resultado é verdadeiro. Já saberia que seria a letra D de dado aqui. Tranquilo? Bora analisar o último aqui. 3 mais 12 é igual a 15. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
40 por 10 é igual a 5, falso. E você tem um E. Então, o resultado é falso. Então, a gente acabou de concluir que, de fato, seria a letra D de dado. Tranquilo. Bora passar para a nossa sexta questão aqui, questão de negação, né? Assinale a negação dessa proposição. É simples ou é composta? Composta, você tem um conectivo E, bem aqui. Pedro é advogado e estuda. No lugar do E, você troca logo pelo OU. Não perca tempo com isso daqui. Vá logo para suas alternativas. Pode ser a letra A, letra B não pode ser, letra D não pode ser, letra E não pode ser. Pronto, ó, já sei qual é a alternativa. Gabarito, letra A. Então, ficou muito mais simples de você fazer. Mas e se tivesse outra alternativa? O que você faria? Você nega as duas proposições. Pedro é advogado, Pedro não é advogado, estuda, não estuda. Então, Pedro não é advogado ou não estuda. Então, bem tranquilo isso daí, né? Quando você tem na sua cabeça aquela tabela de negações lá. Vamos aqui para a nossa sétima questão, que é uma questão, digamos assim, capciosa, né? Então, bora ler com cuidado. Assinale a alternativa que indica a negação da... Olha o que você quer a negação. Mas eu quero a negação do quê? Não é verdade que... Tome cuidado com isso daqui, ó. Não é verdade que. O que simboliza não é verdade que? Quando ele falar não é verdade que, ele está falando de negação, meu amigo. Então, olha só. Não é verdade que o irmão de Pedro é carioca. Ou... que a irmã é paulista. Então, bora fazer o seguinte aqui. O irmão de Pedro é carioca. Eu quero negar isso, tá? Então, o irmão de Pedro é carioca seria a negação o seguinte, ó. O irmão de Pedro não é carioca. Tá? Ou, aí vou repetir aqui a segunda, tá? Eu estou negando só a primeira frase. Que a irmã, aí continua aqui, né? É paulista. Então, é isso que eu vou negar. Olha lá, a negação desta frase. Então, eu emboti uma outra negação aí dentro. Agora sim, eu vou negar o ou. Quando eu nego o ou, eu troco pelo e. E o que eu faço com as duas proposições? Eu nego. Então, o irmão de Pedro não é carioca. A negação seria o irmão é carioca. Ou que a irmã é paulista, a irmã não é paulista, né? Então, no lugar do ou, vou trocar pelo e e vou negar as duas. O irmão de Pedro é carioca e que a irmã não é paulista. Tem essa alternativa aqui pra gente? O irmão de Pedro é carioca. O irmão de Pedro é carioca e a irmã não é paulista. Letra B de bola, tá? Então, é uma questão que você tem que fazer com bastante cuidado, tá, meu amigo? Então, faça com bastante cuidado. Primeiro, negue só a primeira frase, depois você vai negar toda a composta. Então, é uma questão já um pouco mais complexa aí, tá ok? Bora aqui uma questão de negação do E, né? Bora fazer rapidinha essa. No lugar do E, eu troco pelo ou. Vai logo para as alternativas, não perca tempo, ó. Já estou entre a C e a D. E nego as duas. Paulo é estudante... Rafael é engenheiro. Qual é a negação de Paulo é estudante? Paulo não é estudante. Rafael é engenheiro. Rafael não é engenheiro. Então, Paulo não é estudante ou Rafael não é engenheiro. Isso você encontra na letra C de casa, tá? Não perca tempo interpretando isso, não. Assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Ih, rapaz, nem lembro o que é tautologia mais. Professor, o que é tautologia? Então, olha lá, a gente está trabalhando aqui com tabela verdade. A gente trabalha basicamente com 3 modelos, né? Que é uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Tudo bem? O que é uma tautologia? Tautologia é quando todos os resultados possíveis são verdadeiros, de uma frase, de uma tabela verdade que você tem. O que é uma contradição? Quando todos os resultados possíveis forem falsos. Então, bora lá repetir isso daí. Tautologia, quando tudo for verdadeiro. Contradição, quando tudo for falso. E o último caso é contingência, quando está misturado verdadeiros e falsos por aí. Tá ok? Então, uma revisão basiquinha aqui para você. Volta aqui para a tela e bora resolver a questão.
Em geral, a pessoa quer fazer a tabela verdade, resolver a letra A, letra B, letra C, D e E. A gente não vai fazer assim. Na outra, tem uma questão de tabela verdade que está montado lá para a gente. Bora fazer o seguinte, eu sei que é tautologia, então se eu achar um resultado falso, logo não vai ser tautologia. Está acompanhando comigo isso? Então, bora atribuir valores aqui. Ó. A primeira pode ser uma tautologia, e isso daqui é muito conhecido da gente, né? Perceba o seguinte, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, como é o E, percebe que o resultado é falso. O professor não tem só essa possibilidade de ser falso, pode ser falso e verdadeiro, vai dar falso também, concordo. Mas se eu achar um resultado falso, já não pode ser tautologia. Tá claro isso? Então já não pode ser. P com P no OU. O OU é verdadeiro se tiver algum verdadeiro. E se os dois forem falsos? O resultado vai dar o quê? Falso. Eu tenho um resultado falso aí? Tenho. Então não pode ser tautologia. Letra C, olha. O E é verdadeiro se tiver dois verdadeiros. Percebe bem, se o primeiro for verdadeiro, o segundo tem que ser falso. Por quê? Porque é a negação da primeira. Então as duas sempre terão valorações opostas. E isso aqui vai ser falso. Nunca vai ser verdadeiro esse negócio aqui. Letra D. Olha o que você tem bem aqui. Você tem uma condicional. Quando é que uma condicional é falsa? Quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Por exemplo, eu posso ter V com F bem aqui. Correto? V com F vai dar V, porque aqui eu tenho um OU. Se P é verdadeiro e Q é falso, aqui eu vou botar as mesmas valorações. Verdadeiro com falso. Epa, aqui é um E. Verdadeiro com falso vai dar falso. Vera, Fischer, pronto. É feia, deu falso. Então não pode ser tautologia. Logo, só sobrou a última alternativa aqui pra gente, né? Se a primeira for verdadeira, a segunda é falsa. Por quê? Porque uma é a negação da outra. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro, porque aqui você tem um OU, tá? Olha, resolver desse jeito que eu estou fazendo requer um pouquinho mais de habilidade. Em geral, você se sente mais confortável fazendo a tabela, mas daria um pouco mais de trabalho, tá bom? Então, seria a letra E. E a nossa 10ª questão aqui, né? Ao preencher corretamente a terceira coluna da tabela, o resultado ordenadamente obtido de cima para baixo é... Então, ele tem uma tabela verdade aqui para você. Então, aqui você tem a proposição P, aqui você tem a proposição Q, e aqui você tem a união da proposição P com a negação de Q. Tudo isso unido pelo E. Tudo bem? Se você tiver já mais maceteado, né, mais malandro, digamos assim, olhando aqui você já consegue preencher. Mas bora fazer devagar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma terceira coluna bem aqui. Ó. Essa terceira coluna que eu montei é para a gente colocar essa negação. Como eu falei, você poderia fazer olhando tranquilamente. Eu vou colocar a negação de quê? O que é a negação? Você vai mudar a valoração de uma proposição. Se uma proposição for verdadeira, a sua negação ela vai ser falsa. Se uma proposição for falsa, a sua negação vai ser verdadeira. Uma proposição e a sua negação sempre terão valorações opostas aí. Tá claro? Então, bora lá. Olha só aqui para essa segunda coluna. Percebe que essa terceira que eu fiz vai ser um espelho dessa segunda, vai ser um reflexo dela ao contrário, né? Então, vai ser tipo simétrico a ela aí. Então, verdadeiro vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro vai ser falso e falso vai ser verdadeiro. Tudo bem? Essa é o contrário da primeira. O que eu vou fazer nessa última aqui? Eu vou unir duas colunas, P. Então, eu vou pegar essa primeira com esta que eu acabei de fazer aqui e vou uni-las pelo E. Então, olha lá. Verdadeiro com falso vai dar falso, porque o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, opa, deu tudo verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Falso com falso daria falso. Falso com verdadeiro, aqui vai dar falso também. Então pronto, né? Esse seria o resultado desta tabela. Falso, verdadeiro e dois falsos. Tem aqui? Falso, verdadeiro e dois... Opa, letra B. Inclusive, isso daqui seria o quê? Tautologia, contradição ou contingência? Seria uma contingência, né? Porque tem verdadeiro e tem falso aí para você. Tranquilo? Tá? Bom, essas foram as questões que a gente fez nesse box. Espero que você tenha gostado, né?
Olha, tá com dúvida, manda pra gente ou vai lá na sua teoria, né? Dá uma lidinha, porque quando a gente resolve exercício, a gente já tem que estar com uma teoria legal, né? E o exercício é bom porque a gente vai vendo o que a gente está mal. Poxa, olha, eu estou mal em tabela verdade, vou voltar e vou estudar lá. Estou um pouco mal em negação. Mas eu tenho certeza que você entendeu legal aí. Fique com Deus, até a próxima, até os próximos exercícios. Tchau, tchau.